boa noite, paz do Senhor, todos colegas, amigos, irmãos na fé. Estamos aí, sexta-feira, aproveitar essa oportunidade para poder adorar a Deus. Afinal, até aqui Deus ele tem nos sustentado. Somos felizes por entender, né, que Deus ele tem cuidado de nossas vidas. Chegamos até aqui pelos cuidados de Deus. Deus ele é bom, Deus é poderoso, né? Por mais que as situações aí estão aí difíceis aí, mas nunca podemos esquecer que Deus ele está no controle de todas as coisas. E queria louvar Deus pela vida aí dos meus colegas, amigos, pessoas que fazem parte da minha família. Queria louvar a Deus pela vida de todos os irmãos da Igreja Brasil para Cristo. Aqui em cima de mim aqui está com a bandeira aqui, a bandeira da Umasbrac. Umasbrac é um departamento de homens da igreja onde eu congrego, que a gente sempre está se reunindo ali para ensaiar, né? Temos alguns eventos que nós realizamos, fazer evangelismo nas praças, poder estar se juntando na igreja para orar. Eu queria agradecer a Deus pela Umasbrac, todos os líderes da Umasbrac aí da região, da cidade de Botucatu. Queria louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aí. E nessa sexta-feira gostaria de meditar num texto. A ideia minha é sempre poder estar olhando para a palavra e procurando tirar aqui as respostas para a nossa vida, para que nós possamos aí continuar caminhando. E aí o texto que hoje eu queria deixar aqui para a nossa meditação está lá em Mateus 24. Mateus 24. Você que tem a sua Bíblia, quiser estar aí abrindo ela para você estar acompanhando essa leitura. Mateus 24, versículo 13, diz assim, ó: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou ler mais uma vez, Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É interessante, né, irmãos, pensar na nossa salvação. Todos nós estamos de passagem aqui na terra. Todos nós sabemos que um dia, né, a morte ela vai chegar para nós, irmãos, vai chegar, né? Por mais que a pessoa tenha um cargo bom, ou de repente tem um cargo que aos olhos de muitos não é muito bom, mesmo que a pessoa tenha uma conta bancária muito boa, ou outros também que não tenham uma conta bancária boa, mesmo que muitos tenham uma saúde perfeita e outros não tenham saúde, esteja vivendo um período de doenças. Todos nós, irmãos, estamos aqui o quê? De passagem. Todos nós, irmãos, um dia, igual alguns irmãos falam, né? A fila está andando, Vai chegar um certo momento, o que acontece? O nosso tempo vai acabar aqui na terra. Todos nós vamos morrer um dia, irmãos. Todos nós. E nós precisamos pensar na vida após a morte. Precisamos pensar na nossa salvação. E isso nós precisamos cada dia mais e mais procurar, dar uma atenção para essa questão, né? Como que eu e você estamos de uma forma ou outra olhando com essa perspectiva. Qual é a perspectiva que nós estamos olhando para a questão da salvação? Queria agradecer a irmã Selma, Deus abençoe sua vida aí. Newton, paz do Senhor, Deus abençoe o irmão Newton. O irmão Newton, se eu estou lembrado, é nosso irmão ali de São Manuel, ali da Umasbrac de São Manuel. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe grandemente você aí. Nosso irmão Antônio também. Queria louvar a Deus pela vida dos irmãos. E eu estou hoje pensando um pouco, meditando um pouco no texto do Mateus 24, versículo 13, que fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós estamos hoje pensando na questão da salvação. Esse texto aqui, ele vai nos falar sobre
é uma resposta que Jesus dá para os discípulos ali. Os discípulos estavam preocupados ali, né, em relação ao templo, em relação à volta de Jesus, em relação ao final do mundo, ao fim de todas as coisas. E Jesus ele dá uma série de orientações aos discípulos. Chega um certo momento e Jesus falou assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu queria hoje assim deixar com os irmãos essa palavra assim para nós pensar. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então aqui ela nos abre um parênteses, se a pessoa parar no meio, parar um pouco mais à frente, se ele parar, ele perde o quê? A salvação. A pessoa que aceitou Jesus, que durante a caminhada confessou a fé dele em público através do batismo nas águas, e em meio aos momentos da vida, seja bom, seja difícil, seja deserto, ou seja promessa, se ele parar no meio da caminhada, automaticamente ele vai perder o quê? A salvação. Pedro ele vai falar assim que a pessoa que volta para trás, a pessoa que abandona a fé, é comparado a uma porca que voltou ao lamaçal do pecado. É uma pessoa que automaticamente estava vivendo na presença de Deus, e ele abandona a direção de Deus e volta para trás. Então ele vai voltar o quê? Viver as coisas erradas. E as coisas erradas é comparado a um lamaçal. É um lamaçal, uma coisa suja. E é bem verdade, irmãos, que uma pessoa que começa algo e para, geralmente vai ter uns prejuízos. Por exemplo, uma pessoa começa a fazer um curso aí, sempre eu gosto desse exemplo, uma pessoa começa a fazer um curso, ela vai lá na escola, ela vai se matricular, e para fazer a matrícula dela vai ter que pagar, vai ter que tirar xerox, tirar alguns documentos, de repente pagar a primeira mensalidade, e passa a data de início daquele curso, ela vai começar a estudar. Passa 2 meses, ela vai continuar estudando. Passa 3 meses, 4 meses. Se o curso for de 2 anos e durante uns 6 meses ela parar, ela vai perder o quê? O dinheiro que ela gastou no xerox, na documentação. Ela vai perder o quê? As mensalidades que ela pagou. Então ela vai gerar o quê? Um prejuízo na vida dela. A pessoa que começa a caminhar com Cristo, a servir a Deus, a querer viver na eternidade, porém, durante a caminhada dele, ele vai ter uma série de prejuízos na vida também. Quantas pessoas hoje estão vivendo prejuízos por quê? Porque abandonaram a fé, abandonaram a Jesus, abandonaram a palavra, e hoje estão vivendo uma série de prejuízos na vida. Mas Deus, Ele não quer que você pare. Deus, Ele não quer que nós estacionamos. Deus, Ele não quer que nós vivamos segundo prejuízos por causa da nossa o quê? Desistência da fé. Não, Deus, Ele tem coisa boa. Deus, Ele tem coisa perfeita. Deus tem coisa agradável. Isso que a Bíblia fala, né? A vontade de Deus é perfeita, agradável para nossas vidas. Deus, Ele tem a eternidade, irmãos. Deus, Ele tem os céus. Jesus falou assim, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Deus, Ele tem uma morada preparada para mim e para você, irmãos. Nós que estamos aqui na terra de passagem, nós precisamos entender e ter a certeza que a vida após a morte é muito melhor do que essa passagem nossa na terra. Então nós temos um lugar preparado para nossas vidas. Nós temos um lugar preparado para nossas vidas, irmãos. Olha que coisa boa saber que eu posso morrer, né? Posso morrer estando doente ou não estando doente. Eu posso morrer tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Eu posso morrer tendo quitado a minha casa ou não tendo quitado a minha casa. Quer dizer, independente desse momento que eu estou vivendo, dos resultados, dos frutos, dos acontecimentos, se eu morrer, eu tenho um lugar preparado para mim que é muito melhor que aqui. Olha que coisa boa, irmãos, coisa boa. Entender que a vida após a morte é muito melhor do que aqui, irmãos. Mas Jesus, ele falou assim que essa palavra só vai se cumprir naquele que perseverar até o final.
Então, ela nos joga uma responsabilidade para nós. O que? Perseverar. Perseverar. Nós não podemos parar, ao contrário, nós precisamos o quê? Perseverar. Aí eu deixo uma pergunta para você que está me acompanhando, ou vai ver esse vídeo. Você tem perseverado na fé? Você tem acreditado na eternidade com Deus? Porque para perseverar é uma coisa contínua, eu continuo, eu vou indo, eu vou avançando. Perseverar é uma coisa que não para, uma coisa que está em movimento, está em movimento. É a mesma coisa que uma pessoa vai viajar. Ela vai viajar lá para... vamos pôr aí para Minas Gerais, ela está aqui no estado de São Paulo, ela vai ter que dar a partida dela, pegar a família, pegar o carro, ou de ônibus, quer dizer, ela vai ir no meio do caminho, ela não pode parar. Se ela quer chegar em Minas Gerais, ela tem que ir até o final, E eu e você que começamos também a nossa caminhada para morar nos céus com Deus, nós precisamos ir até o final também, nós precisamos ir até o final. E é bem verdade, irmãos, que um carro, a gente olha para um carro tem alguns elementos ali que vão sustentar ele chegar até o final. Por exemplo, a gasolina, não é? Um carro, se não abastecer o carro, ele para no meio da caminhada, não para? Então um crente, um cristão, que se ele não se abastecer também, ele para no meio do caminho. Então nós precisamos o quê? Se abastecer. E nós se abastecemos como? Primeiro, orando. Nós nunca podemos parar de orar, irmãos. Nós nunca podemos parar de orar. Mesmo que Deus ele conheça as palavras que vão sair da nossa boca, muito menos antes de nós pensar, ele já conhece isso. Quer dizer, mas mesmo assim, nós precisamos gastar um tempo de oração. Oração é uma forma da gente estar alimentando a nossa vida espiritual. Oração é uma forma da gente estar o quê? Falando com Deus. Nós precisamos orar. Orar. Você tem orado, eu tenho orado, nós estamos tirando tempo para orar. E orar é eu e você catar aquele momento e falar, não, eu preciso falar com Deus agora. Eu preciso pedir perdão para Deus. Eu preciso agradecer a Deus. Eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso, quer dizer, me comunicar com Deus. Você tem orado, eu tenho orado, nós estamos orando, irmãos. A crise está aí. Nós estamos orando em meio à crise. A crise não estava, um tempo atrás nós estávamos orando, quer dizer, nós temos gastado algum tempo de oração. Porque muitas pessoas, você pode ver, para de conversar com a outra e automaticamente vai esfriando a amizade. Aquela amizade, por que vai esfriando? Uma vai parando de saber o que está acontecendo com a outra vai parando de saber o que está acontecendo com ela não sabe como que a vida da outra está fluindo, qual os resultados, qual a transformação, porque não está conversando. Então, eu e você que estamos nessa caminhada e estamos perseverando até o final, nós precisamos que continuar orando. Você, meu irmão, da Umas Braque, você tem gastado um tempo para orar? Você, meu irmão, que é cabeça da casa aí, você tem sua esposa, você tem seu filho, você tem gastado um tempo para orar? Será que eu tenho gastado um tempo para me orar? Porque aqueles que querem perseverar até o final, a oração vai ajudar essa pessoa. Vai manter o que? A gasolina no tanque de combustível dessa pessoa. A oração. E você precisa fazer um propósito, sabe? Gastar um pouco mais de tempo na oração, sabe? Eu vou falar, eu vou glorificar, eu vou agradecer, mas eu vou orar. A Bíblia fala assim que orai sem cessar. Isso quer dizer, oração contínua. Orou, continua orando um pouco a mais, mas não para de orar. Porque quanto mais você ora, quanto mais você coloca a sua vida diante de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde, à noite, porque Daniel entendia, para mim perseverar, uma coisa que vai me ajudar durante a minha caminhada é a oração. Então eu e você que queremos chegar até o final, tendo sinal, não tendo sinal, tendo crise ou não tendo crise, mesmo assim nós precisamos gastar o nosso tempo orando, falando com Deus. Nós precisamos orar, irmãos, nós precisamos orar. Eu preciso orar. Você precisa orar. Hoje à noite, é uma sexta-feira, é um dia propício para você tirar um tempo para oração. Fala, não, eu vou orar.
Nem que fosse só para mim agradecer. Eu vou gastar uns 5 minutos, uns 10 minutos, eu só vou agradecer, só vou agradecer. Quer saber? Eu vou gastar uns 5 minutos a mais, agora eu só vou glorificar. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Não, eu vou gastar uns 5 minutos agora, eu vou começar a pedir também. Eu vou pedir, isso quer dizer, eu estou glorificando, eu estou agradecendo, eu estou pedindo, mas eu estou o quê? Eu estou orando, eu estou falando com Deus. Deus, irmãos, Ele gosta que você procure Ele através da oração. Deus, Ele espera que eu e você gaste tempo da nossa vida com oração. Eu tava pensando, né, esses dias nós montamos um grupo lá na igreja lá de leitura da Bíblia diária, né, montamos, e aí eu fui pesquisar, assim, né, um dia tem 24 horas tem cerca de 1440 minutos, 1440 minutos durante um dia. Aí eu penso assim, quantos minutos nós estamos gastando em oração, irmãos, para falar com Deus? Falar com Deus é aquele momento, tipo assim, ó, esposa, deixa eu quietinho aqui. Filho, não vem brincar comigo não. Deixa eu tirar o meu tempo aqui para Deus. Eu quero falar com ele. Oração é isso. Oração é aquele momento só eu com Deus ou você com Deus. Quer dizer, uma coisa pessoal, uma coisa particular. Né? Louva a Deus aí, Deus abençoe, irmão Natanael. Deus abençoe sua vida, você é benção, viu? Então, nós estamos falando aqui de perseverança. Nós estamos falando de como é você perseverar, porque tem uma coisa que tem que nos sustentar, nos ajudar para perseverar, chegar até o final. E eu estou falando de oração. Um carro que ele começa a sair aqui de Botucatu para Minas Gerais, ele tem que abastecer. E o abastecimento dele, se for gasolina, tem que, põe gasolina lá, põe R$100 de gasolina, você vai andando, você vai vendo que vai diminuindo ali os pauzinhos da gasolina. Daqui a pouco, vou pôr mais gasolina. Quer dizer, para mim chegar até o final dessa viagem minha, eu tenho que abastecer o meu tanque. E para nós também, irmãos, chegar até o final da nossa caminhada cristã, nós precisamos abastecer, irmãos. E uma da forma de nós abastecer é o quê? Orando, irmãos. A crise é uma oportunidade para orar. Mas se passar a crise, irmãos, a oportunidade continua. Porque Deus, Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. Com crise ou sem crise, Deus é Deus. E Deus, Ele espera que eu e você, com crise ou sem crise, nós se aproximamos dele através da oração. Pastor Daniel, Deus abençoe, Pai do Senhor, viu? Então nós precisamos orar. Eu mesmo estou pensando aqui, eu estou falando de oração, e vai vindo na minha mente, no meu coração, nossa, eu preciso orar mais, porque a oração é uma forma de nos manter nessa caminhada, a oração é uma forma de nos manter nesse trajetório para ir morar o quê? Na eternidade com Deus, para me manter até o final, eu preciso orar. E o texto aqui é Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para nós perseverar até o fim, precisamos se alimentar. E uma das formas de se alimentar, irmãos, se alimentar, que eu falo assim, é ter uma vida espiritual, é orando. Ora um pouco a mais. Né? Tem um louvor que canta, né? Ore um pouco a mais. Então, oração, ela, na vida do cristão, do crente, a oração é essencial. Eu acho que um dos grandes perigos, assim, eu acho a ideia equivocada nossa, sabe? Acho que a ideia equivocada nossa, a falta de programação, falta de direção, é que muitas vezes nós gasta muita a nossa saliva, gasta muito palavras, sabe? Só falando com o homem, em relação aos problemas do homem, em relação às situações que o homem enfrenta. E nós muitas vezes não gastamos essa saliva, gastamos essas palavras, sabe? Com Deus. Eu acho que é um dos grandes ideias equivocadas nossas, sabe? Nós que é crente, ou eu me coloco, sabe? Pode ver, quanto mais a gente fala com a pessoa, quanto mais a gente tem intimidade com a pessoa, tem amizade, conhece a pessoa, se envolve com a pessoa, né? Então, pode pensar, quanto mais você falar com Deus é quanto mais você está buscando ter intimidade com Deus. Então, essa noite é uma noite assim pra gente pensar um pouquinho assim, sabe? Eu tenho falado com Deus, eu tenho gastado um pouco a mais de saliva, de palavra para falar com Deus, porque hoje estamos falando de oração. Oração, uma forma de alimentar a nossa vida espiritual para conseguir chegar até o final. Segunda coisa assim que eu queria falar com os irmãos essa noite
é sobre uma forma de abastecer também, né? Tá falando nós tá dando um exemplo de um carro que sai de Botucatu para ir para Minas Gerais. Ele tem que abastecer, ele tem que se abastecer para chegar até o final da viagem. Então nós também, irmãos, que estamos nessa caminhada, né, precisamos se abastecer. E uma das formas de se abastecer também é através da palavra. A palavra de Deus, nós nunca podemos deixar de lado, irmãos. Você pode ver, ou quem sabe tem pessoas que estão vivendo isso, estão vivendo um tempo de estresse, mais do que o normal, estão vivendo um tempo de tristeza, mais do que o normal, estão vivendo um tempo de descontrole emocional, psicológico, mental, porque muitas vezes não estão olhando para a palavra, só estão olhando, sabe por quê? Para as notícias do rádio, da televisão. E é bem verdade que essas notícias, irmãos, não nos traz muita esperança não. As notícias que nós ouvimos aí que o pico vai ser daqui a pouco, a crise vai ser daqui a pouco, isso vai ser daqui a pouco. Só notícias ruins. E eu e você, cristão, nós somos cristãos. Eu e você que somos filhos de Deus, se nós deixar a palavra e só olhar para essas notícias, irmãos, meu Deus, misericórdia de nós, irmãos. A insônia vai bater, o desejo de se alimentar vai acabar, né? Vão ficar pessoas, sabe o quê? Pessoas depressivas, que não temos esperanças, não temos alegria, não temos nem fé mais, porque nós estamos deixando de lado a palavra de Deus e só estamos ouvindo palavras humanas. Mas essa noite eu estou deixando um texto aqui para nós perseverar até o fim, porque nós vamos ser salvos. Então, para nós perseverar, precisamos ouvir a palavra. Precisamos gastar um tempo para a palavra. Hoje eu vou estudar um pouquinho sobre Salmo, eu vou ver o que Salmo está falando, eu vou estudar um pouquinho sobre Provérbios, eu vou estudar um pouquinho sobre Marcos, eu vou estudar um pouquinho sobre Jesus. Quer dizer, nós precisamos olhar para a palavra, irmãos. Eu e você, que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós precisamos priorizar primeiramente nossa vida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz alegria, a palavra de Deus nos traz paz, a palavra de Deus nos traz esperança. Você pode ver uma pessoa que o coração dela está voltado para a palavra de Deus, é uma pessoa que está caindo tudo de perna para o ar ao redor dela, mas ela mesma está em paz, porque ela sabe que Deus está no controle dela. Mas o que traz essa paz? É a palavra que está guardada no coração dela. Aí eu deixo uma pergunta para você e para mim também. Será que eu e você estamos olhando para a palavra, priorizando a palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra de Deus? É uma pergunta. Sabe que hoje, sexta-feira, quantas vezes eu e você pensamos na palavra? Quantas vezes eu e você pegamos na Bíblia para ler a palavra? Quantas vezes eu e você pegamos uma pregação para ouvir a palavra? Está entendendo, irmãos? Nós, filhos e filhas de Deus, nós servos e servas de Deus, nós crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós precisamos de uma forma bem centralizada, cada dia mais valorizar a palavra, Nós estamos falando o quê? De perseverar até o fim para ser salvo. E para perseverar até o fim, irmãos, é a palavra que nos sustenta. Nós estamos vivendo um momento assim que nós podemos ouvir a palavra. Ô Valdir, Deus abençoe Valdir. Ei Valdir de São Manuel, Deus abençoe sua vida aí, sua família, viu? Nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos de passagem aqui na terra. Nosso tempo, irmãos, vai acabar. Seja com vírus ou sem vírus, seja doente ou sem doente, uma hora nosso tempo vai acabar aqui na terra, irmãos, vai acabar. Uma hora a morte vai bater na porta minha, uma hora a morte vai bater na porta sua e vai acabar o tempo nosso aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, E Jesus aqui, quando os discípulos indagam ele sobre a questão da volta, do fim do mundo, Jesus fala assim, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, para que nós possamos perseverar até o fim, quando eu falo perseverar, crendo em Jesus, querendo agradar a Jesus, querendo morar com Jesus,
conhecendo Jesus, tendo amizade com Jesus, para nós perseverar nessa direção, nós precisamos, eu falei de duas coisas que eu queria falar essa noite. Primeiro, de oração, e a segunda, da palavra. A palavra de Deus, ela é essencial. Jesus, quando ele estava no deserto, ele foi tentado, Satanás foi lá e falou: Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Jesus olhou ali para Satanás, para aquela pergunta ali, para aquela indagação, para aquela afirmação, para aquela de uma forma ou outra, estava tentando ali Jesus. Ali Jesus olhou para Satanás e falou assim: deixa eu falar uma coisa para você, isso que é minhas palavras, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus estava falando assim: a pessoa que tem uma vida em Deus, a palavra é essencial, a palavra é alimento. A palavra é alimento, irmãos. Pode ver, quanto mais você ouve a palavra, mais nós estamos alimentando o quê? A nossa fé. Quanto mais eu e você ouve a palavra, mais eu e você estamos alimentando o quê? A nossa vida espiritual. Você vê que tem pessoas aí que hoje, eu falo assim, não respeita a questão da igreja estar com as portas fechadas. Tem que fechar. E não estou aqui para defender e nem desmerecer essa pessoa. Mas quando uma pessoa ela defende a questão da igreja, porque ela entende que na igreja, uma das finalidades da igreja, da instituição religiosa aqui na terra, é ouvir a palavra. Quando a pessoa vai na igreja e ouve a palavra, nossa, aquela palavra, irmãos, orienta a pessoa em relação ao casamento, em relação à família, em relação à área profissional, em relação à área espiritual. Então, a vida espiritual da pessoa, de uma forma, é abençoada através da palavra. Por isso que tem pessoas que ficam preocupadas: mas a igreja está fechada, o que vai acontecer com as pessoas, o que vai acontecer com os cristãos, porque fica preocupado se eles não ouvir a palavra, a vida espiritual deles vai ficar mal. Aí de repente a vida física deles vai ficar boa, porque tá guardado, não tá tendo contato. Mas e a vida espiritual? Então eu e você, irmãos, que hoje nós estamos tendo contato com a igreja, eu falo instituição religiosa, mas nós não podemos perder o contato com a palavra. Paz do Senhor, pastor Tiago. Oi, Tiagão, Deus abençoe sua vida, viu? Você é benção, Deus abençoe você, sua família, pai, mãe, amém? Então nós estamos falando aqui de alimentar, para nós conseguir chegar até o final, irmãos. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o final será salvo. Então oração é uma forma de manter a nossa vida espiritual. E segundo, a palavra. Na igreja ali onde eu congrego juntamente com os irmãos, sabe, nós aproveitamos agora esse impasse aí que nós não estamos podendo se reunir. Que nós fazemos? Nós fizemos um grupo de leitura diária da Bíblia, um grupo no WhatsApp. Tem uma média de 20 pessoas ali, 20 pessoas. Então nós começamos a ler o livro de Gênesis. Todo dia nós tiramos 10 minutos para ler 3 capítulos da Bíblia. 3 capítulos, irmãos. 10 minutos. Um dia tem 1440 minutos. Um dia, 1440 minutos. Então eu tiro 10 minutos para leitura. Sobrou quantos? 1430 minutos para mim ficar em casa. E 10 minutos durante esse período de ficar em casa, 10 minutos eu vou ler a palavra. O livro que nos apresenta Deus, irmãos, é a palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 de Deus diz assim: e Deus criou o céu e a terra. Qual livro então que fala que Deus criou os céus e a terra? A Bíblia. Então quanto mais você lê a Bíblia, quando você mais tem contato com a palavra, quanto mais você está alimentando a fé. E nós não podemos deixar nossa fé esmorecer durante a nossa caminhada cristã. Quando estava sem crise, nós tínhamos que alimentar a nossa fé. Agora que está com crise, nós temos que alimentar a nossa fé. Ao que passar a crise, nós temos que alimentar a nossa fé, porque a nossa fé, ela não é fundamentada, ela não é alicerçada, ela não é motivada por momento. A nossa fé, ela é liderada, orientada, discipulada, direcionada pela palavra. E a palavra de Deus nos mostra que teve homens que passaram um momento difícil. E passaram o quê? Olhando para a palavra.
Teve homens que passaram momentos bons, fácil, mas passaram o quê? Olhando para a palavra. A palavra, irmãos, ela é uma forma de sustentar a nossa fé durante a nossa caminhada cristã. Com crise ou sem crise, a nossa fé tem que estar firme para nós conseguir chegar até o final. Jesus falou, aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Então, nós não podemos parar no meio da caminhada, nós temos que chegar até o final. E para chegar até o final, nós precisamos que abastecer. Nós precisamos se alimentar. E nós estamos falando aqui o quê? De oração. Já falei aqui uns 15 minutos de oração. E eu quero gastar uns 15 minutos para falar o quê? Da palavra, da palavra. Deus abençoe, Rafael. Rafael está aí conosco também de São Manuel. Rafael, Deus abençoe sua vida, viu, irmãozinho? Saudade aí de poder estar conversando um pouco, mas logo, logo Deus vai restaurar esses momentos, tá bom? Deus abençoe, Rafael. E louva a Deus, irmãos. Louva a Deus porque Deus hoje está nos dando orientação sobre a perseverança. A perseverança. Deus não chamou você para parar. Deus não chamou você para estacionar. Deus, Ele não chamou você para voltar para trás. O que é voltar para trás? Voltar para os vícios. Voltar lá para os nossos costumes. Voltar lá para nossas ideias ruins. Porque uma pessoa que se converte e ele para de perseverar, ele volta rapidinho para as coisas, irmãos, do passado, irmãos. Ó, irmãos, camarada que, quando eu falo assim, um camarada, a gente usa esse linguajar, tem hora, a pessoa que ela é viciada aí, de repente aí, ela é viciada aí, vamos dar um exemplo aí, na bebida, e de repente ele larga a bebida e Jesus entra na vida dele, e ele agora vai seguir Jesus, e ele vai começar a ser transformado, vai começar a ser moldado, vai começar a ser abençoado de uma forma poderosa. E durante a caminhada ele abandona a fé, abandona a palavra, abandona a oração. E a vida espiritual dele vai dando vai retrocedendo para trás. Pode certeza ele volta para aquele vício e volta de uma forma mais pior, irmãos. Seja qual vício que for, tem vários tipos de vício aí, eu não queria entrar em nenhum vício, só falei da bebida só, mas pode ter uma série de vícios aí que a pessoa, o vício é uma dependência, a pessoa é dependente daquilo, se a pessoa não fazer aquilo, ela não está alegre, não tem paz, então ela tem que fazer, eu lembro de mim, no passado tinha vários vícios, e quando eu tinha que fazer aquilo, se eu não fizesse, minha vida parece que estava incompleta. O vício é assim, o vício deixa a pessoa o quê? Deixa a pessoa ali meio que travada, deixa a pessoa escrava. E se eu e você não alimentar a nossa vida espiritual, irmãos, nós voltamos rapidinho. Isso daí é coisa... pode ser obreiro, não precisa ser obreiro, pode ser pessoa renomada, não precisa ser renomado. Eu falo na caminhada cristã. A hora que ele deixar a vida espiritual dele, irmãos, dar uma caída... E se zerar, fica... a primeira coisa que volta é o velho homem. Os velhos desejos. Os velhos costumes. Vai voltando. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo hoje nas velhas coisas porque parou de alimentar a vida espiritual? Quantas pessoas voltou para a escravidão, por lamaçal, igual o Pedro fala, né? Aquilo que volta para trás é comparado a uma porca que volta por lamaçal. Isso quer dizer, voltou para sujeira. Mas essa noite eu queria deixar esse texto para nossa meditação, sabe? Jesus falou, aquele que perseverar até o final e será salvo. Mas para nós perseverar, nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Hoje eu estou gastando alguns minutos aqui, sabe? Com muita alegria, muita paz no coração, sabe? Falando para você, para nós pensar um pouquinho como está a nossa vida espiritual. Porque nós queremos chegar até o final. Você quer chegar até o final, pastor Tiago? Você quer chegar até o final, ô irmão Rafael? Quer chegar até o final, a gente quer chegar até o final. Quem quer chegar até o final, irmãos, precisa perseverar. A perseverança, ela faz parte dessa caminhada. Eu tô caminhando, quer dizer, eu tô perseverando. Só que para nós perseverar, tem alguns ingredientes, tem algumas coisas, tem uma receita, tem uma direção, tem uma coisa que nos sustenta, e duas coisas que nos sustentam a nossa vida espiritual é a oração e a palavra. Tá bom? Esse foi um pouco da palavra assim, que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Queria louvar a Deus aí pela vida dos irmãos, todos os meus colegas, amigos, irmãos na fé aí. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, obreiros aí que você vê que hoje
em meio a essa crise aí, né, já encerrei aqui a questão da palavra, mas em meio a essa crise aí, a gente tem que criar alguma coisa, irmãos, para tentar movimentar essa oportunidade de trabalhar na obra. Então eu mesmo nunca tive facilidade com redes sociais, muito menos com transmissão ao vivo, irmãos, mas a gente quer fazer alguma coisa, e eu falei, preciso fazer alguma coisa. Eu louvo a Deus por essa ferramenta aí, tá me dando a oportunidade de poder fazer alguma coisa em prol do reino, e meditar na palavra é uma coisa preciosa. Eu queria louvar a Deus pela vida suas aí, louvar a Deus pela vida de todos os irmãos da Umas Braque aí, da cidade de Botucatu, da região aqui de Botucatu, da região de Botucatu. Queria louvar a Deus pela liderança, cada irmão aí que tem liderado, por mais que não está podendo ensaiar hoje com os irmãos, fazer visita com os irmãos, fazer evangelismo com os irmãos, fazer culto com os irmãos. Eu sei que tem líderes aí que estão liderando através das redes sociais, eu tenho acompanhado aí. Tem outros que lideram através das mensagens, tem outros que lideram através da ligação. Quer dizer, o líder é assim, o líder ele não para, ele sempre está tentando fazer alguma coisa para que as pessoas venham o quê? Perseverar. E eu queria louvar a Deus para vir todos os líderes da Umas Braque, tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue abençoando a vida de todos os pastores. Você vê que hoje, irmãos, a gente vê aí, você liga aí o Facebook aí à noite, aí várias transmissões ao vivo, aí os pastores estão aí de uma forma ou outra tentando o quê? Alimentar as pessoas com a palavra, porque o líder ele entende isso. Se a pessoa estiver tendo contato com a palavra e ele estiver absorvendo aquela palavra, ele está alimentando o quê? Alimentando a fé, alimentando a vida espiritual. Então você vê que hoje os pastores aí que nem tinham contato com as redes sociais, eu conheço vários aí que hoje tem Facebook, está fazendo a transmissão ao vivo, porque ele tem uma preocupação com as pessoas aí da igreja. E eu louvo a Deus pela vida de todos os pastores aí. Queria louvar a Deus aí pela vida de todos aí que me acompanharam, ficaram comigo aí durante esse período aí, tá bom? Louvar a Deus pela vida da minha esposa Joyce, da minha filha Ana Beatriz e da minha sobrinha também, a Rebeca, que está aqui em casa, tá bom? Deus abençoe todos aí da minha família. Deus continue abençoando sua vida. Tenha um final de semana abençoado aí, em nome de Jesus, tá bom? E não esqueça, aproveita a oportunidade. Gasta um tempo com a oração hoje, vai orar, tá bom? Segundo, aproveita a oportunidade. Vai ler a Bíblia, vai ouvir pregação, mas não para de ter contato com a palavra, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até a próxima aí, se Deus nos permitir, tá bom? Deus abençoe, até mais.